Capítulo 12. Parábola dos vinhateiros. E começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse deles a sua parte dos frutos da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora de mãos vazias. E tornou a enviar-lhes outro servo, e também a este o feriram na cabeça e o mandaram embora carregado de afrontas. E tornou a enviar-lhes outro, e a estes mataram. E a muitos outros, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele ainda um filho amado, o enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E o mataram e o lançaram fora da vinha. Jesus perguntou: que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E, deixando Jesus, foram-se. Perguntas capciosas feitas a Jesus sobre o tributo a César. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E ele, chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e não se importa com a opinião dos outros. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então Jesus, conhecendo a hipocrisia deles, disse: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles trouxeram. E Jesus disse: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. A ressurreição. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a tomaram, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O maior mandamento.
Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir e, sabendo que Jesus tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. De quem o Cristo é filho? E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os dizia-lhes: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. A viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deixavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deu 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que ofertaram na arca do tesouro, porque todos ali deram do que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento.